Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos. Eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos hoje no 14º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje faz ressaltar a alegria que surge de um coração que encontrou o amor de Deus, e que esse amor está reservado aos pequenos e humildes. Como nos faz notar a primeira leitura do profeta Zacarias, que nos traz um cortejo real. Diz o texto: Eis que vem teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria da jumenta. O rei vem montado em um animal de carga, um simples jumento, e não num ostentoso cavalo, que era o animal que levava o monarca em suas batalhas. O texto também nos mostra que esse rei, além de humilde, vem nos trazer a paz. O Messias, a qual faz referência ao texto, é esse príncipe da paz, manso e humilde. E na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Romanos, o autor trata sobre a salvação que consiste em um dom imerecido, pois estamos sobre o jugo do pecado, mas que por mediação de Jesus recebemos a salvação, por pura bondade de Deus. E mais ainda, aquele que recebeu a vida nova em Cristo tem a vida no Espírito Santo, fora dos desejos carnais, tem a vida em Deus. Pois, como explica o próprio São Paulo, viver segundo a carne é viver em oposição a Deus, ou seja, viver fechado a Deus, alheios aos ensinamentos do Senhor e aos seus mandamentos. Enquanto que viver segundo o Espírito é viver em relação a Deus, na obediência aos projetos de Deus. E no Evangelho, nós escutamos as palavras reconfortantes de Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Um convite para irmos ao encontro de Jesus e aceitar os seus ensinamentos. Jesus nos promete o descanso, mas sobre uma condição: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Para os fariseus do tempo de Jesus, a imagem do jugo era aplicado à lei de Deus, a suprema norma de vida. Para os fariseus, por exemplo, a lei não era um jugo pesado, mas um jugo glorioso, que devia ser carregado com alegria. Entretanto, na realidade, tratava-se de um jugo pesadíssimo, pois tinham que cumprir no dia a dia os 613 mandamentos da lei escrita e oral,
formulada a partir da lei mosaica, que acabavam criando consciências pesadas e atormentadas. Os fiéis, por serem incapazes de estarem em regra com a lei, sentiam-se muitas vezes condenados e malditos, afastados de Deus, indignos da salvação. A lei aprisionava em lugar de libertar e afastava os homens de Deus. Os sábios e inteligentes estavam convencidos de que o conhecimento da lei lhes dava o conhecimento de Deus. A lei era o canal de união com Deus. Por isso, apresentavam-se como detentores da verdade, representantes legítimos de Deus, capazes de interpretar a vontade e os planos divinos. Mas o jugo de Cristo é a lei do amor, é o seu mandamento. Hoje ouvimos no Evangelho um convite de Jesus aos humildes para que aceitem o seu jugo, que é o descanso e a tranquilidade. Jesus é Ele mesmo a mansidão e a humildade e quer também ensinar este caminho. Ele se faz manso e humilde para poder dizer-nos: aprendei de mim. O seu jugo é leve e nos liberta do fardo da morte e nos faz participantes da vida em Deus. Só o divino amor que opera em nós a fé pode nos trazer até Ele. Vinde a mim todos vós. E continua: vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o Messias, o Rei profetizado pelo profeta Zacarias, que vem visitar o seu povo, que é a sua igreja. No convite do Senhor de repousarmos em seu coração manso e humilde, não se trata apenas de um sentimentalismo, mas de descansarmos em Deus. Mas para descansarmos em Deus, temos que nos converter de verdade, de voltarmos nosso olhar a Jesus e entregar a nossa vida a Ele. São apenas os humildes de coração que aceitam e correm ao encontro de Jesus. Só quem se faz pequeno consegue dar esse passo, como aquela criança que, sem medo, mas com total confiança, se joga nos braços do seu pai. Ou seja, os pequeninos que aceitam Jesus e correm para repousar no seu coração são aqueles que desejam romper com a situação de pecado, vivendo a vida nova de filhos de Deus no Filho Jesus. Desses, São Paulo afirma na segunda leitura: vós não vivereis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois tendes o Espírito de Jesus. E vede, irmãos meus, a sentença clara do apóstolo: se alguém não tem o Espírito de Cristo, isto é, não vive segundo o Espírito de Cristo, deixando-se por ele guiar, não pertence a Cristo. Assim devemos viver a fé de nosso Senhor, descansar em seus braços, derramados em sua igreja, mas sem sentimentalismos, nada de uma misericórdia desligada da justiça divina, descomprometida de uma verdadeira conversão. Pois, se vivermos segundo a carne, morreremos, mas se vivemos pelo Espírito, teremos essa vida totalmente entregue a Jesus. Meus irmãos, a exemplo de Cristo, que alivia o nosso jugo, devemos também aliviar nossos irmãos. Primeiro, não devemos colocar sobre os ombros dos outros mais do que suportam carregar. Não coloquemos pesos desnecessários que nós mesmos não carregamos. Vivamos os preceitos e a doutrina da igreja, e isso nos basta. Mas cada um tem um processo e um caminhar. Saibamos respeitar a cada um. Em segundo, devemos ajudar nossos irmãos a carregar o jugo de cada dia, na paciência com cada um, ensinando e rezando por cada um. Portanto, não coloquemos pesos extras nos ombros, mas ajudemos a carregar o jugo dos outros. Peçamos ajuda à Virgem Maria, que carregou em seu ventre o Cristo, o humilde e manso Rei, que aliviou em nós o jugo do pecado, nos ajude a entregarmos totalmente a Deus, ajudando a aliviar os outros.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima.